Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa, edição das 20 horas começando com o pré-jogo de Botafogo e Chapecoense. Aquele pré-jogo que você já sabe como é que funciona aqui no canal. Aquele pré-jogo com histórias de Botafogo contra a equipe daquela semana, curiosidades, e é isso que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Inclusive, nesse vídeo eu vou falar sobre conexões eternas. Talvez você não entenda porque eu estou falando de conexões eternas, mas sim, conexões eternas entre Botafogo e Chapecoense. Deixa o like, comenta, compartilha. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve. Já tem a edição das 14 horas, então é importante que você, se não assistiu também, maratone o canal e assista depois que acabar a edição das 20, a edição das 14 horas. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Botafogo e Chapecoense têm conexões que superam o futebol. A primeira vez que as duas equipes se enfrentaram, de fato, foi em 2014. Mas essa história, na verdade, acaba tendo 50 anos de existência. Mas como assim? Eu vou explicar para vocês agora por que essa história tem 50 anos aqui. Em 1976, vindo do Fluminense, Mário Sérgio jogava pelo Botafogo. Ele jogou entre 1976 e 1978. Em 79, ele sai do Botafogo antes de começar a temporada. Ele fez 94 jogos com a camisa do Glorioso e marcou 9 gols. 50 anos depois, em 2016, o Botafogo tinha no elenco Camilo. O nosso eterno cabeludo veio do Al-Shabaab, mas no Brasil, antes de jogar pelo Botafogo, ele jogou pela Chapecoense entre 2014 e 2015. E aí você de casa segue me perguntando, Leozão, vai ficar divagando até quando? Explica logo isso. Agora sim, gente, eu vou explicar para vocês por que eu estou citando todas essas informações aqui, tá certo? A história esportiva, de fato, começa em 2014, mas lá em 76, o Mário Sérgio não sabia que a sua história estava traçada com a Chape. Infelizmente, naquele acidente do voo da Lamia, entre as vítimas estava o Mário Sérgio. Uma das figuras importantes da época na Chape também estava no Botafogo, Camilo. O Camilo foi muito importante entre 2014 e 2015 para a Chapecoense. E em 2016 ele estava no Botafogo. Sentiu esse intervalo de 50 anos entre 76 e 2016? A minha explicação vai ganhando forma para vocês. Camilo teve que jogar de luto pelos amigos que se foram. O Botafogo jogou de cinza, os números eram verdes. O cinza para o Botafogo é um sinal de luto. Muitas equipes têm o preto como sinal de luto, mas para o Botafogo, historicamente, o cinza é o sinal de luto do Botafogo. A cor cinza entra na nossa história. Já tem até vídeo aqui no canal falando da história do meião cinza, né? Mas a cor cinza entra na nossa história em luto pela morte do então presidente Getúlio Vargas. Todo mundo resolveu colocar faixas negras na manga da camisa. O Botafogo resolveu vestir cinza naquele jogo, tá? E assim o cinza entrou na história do Glorioso. Então a cor cinza é sim sinal de luto para o Botafogo. Nessa conexão de 50 anos que eu estou falando para vocês aqui, a gente também passa por 2011. Vocês viram que eu fui de 76 para 2016, mas 2011 também é muito importante nessa conexão entre Botafogo e Chapecoense. Caio Júnior, em 2011, era o nosso técnico e ele acabou também vitimado por aquele voo irresponsável da Lamia. Ele era o técnico da Chapecoense em 2016 e vinha fazendo um trabalho brilhante na Chapecoense naquela época. Caio Júnior, em 2016, era, mesmo que numa equipe pouco conhecida como a Chapecoense, era um dos grandes treinadores naquela temporada e acabou vitimado por aquele acidente. A bola rola, de fato, em 2014, mas Botafogo e Chapecoense caminham juntos desde 1976, guiados pelo destino. E as conexões não acabam entre Botafogo e Chapecoense por aqui. Aguardem, porque já já tem mais conexão. Você está pensando que é só essa de 76 até 2026, com essas histórias que eu contei? Não. Tem outras conexões que unem Botafogo e Chapecoense no confronto deste sábado às 18h30.
São 10 jogos entre as duas equipes que, repito, se enfrentam desde 2014 somente, e a vantagem é do Glorioso: 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Botafogo chega embalado por uma série de 5 jogos de invencibilidade. Entre esses 5 jogos, a vitória nessa última semana contra o Racing por 3-2, com gols de Arthur Cabral, Júnior Santos e Danilo. Já a Chape vem exatamente o inverso do Botafogo. Não vence desde a estreia no Brasileirão. E aí eu falei para vocês, tem conexão vindo aí ainda nesse vídeo. Querem mais conexões? Vamos lá, vou trazer para vocês agora. Se em 2011 Caio Júnior foi técnico do Botafogo e em 2016 ele foi técnico da Chapecoense, Fábio Matias agora é o técnico da Chape. Ele é o cara que lidera o time na Arena Condá. Em 2024, Fábio Matias foi técnico do Botafogo. E se não fosse ele, 2024 não teria sido possível. Pois ele sai do Botafogo, roda e acaba em 2026 na Chapecoense e vai reencontrar o Botafogo. Fábio Matias deve escalar a Chape com Rafael Santos, Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco, Camilo, não aquele Camilo, João Vitor, Igor Meritão, Ítalo, Bolacier e Enio. Olha mais uma conexão aí. Enio, cria do Botafogo lá em 2016, jogou pelo Glorioso até 2022. O Glorioso, que com Franklin Carvalho deve ir a campo com Raul ou Neto. Vamos esperar para ver como é que vai ser essa configuração. Lembrando que Botafogo e Chapecoense jogam neste sábado e já na terça-feira começam a decidir vaga em mais uma fase da Copa do Brasil. O Botafogo começa a sua caminhada na Copa do Brasil, a Chapecoense que já vem na Copa do Brasil desde as primeiras fases. Bom, repetindo a escalação, Botafogo deve vir com Raul ou Neto, Vitinho, Bastos ou Ferrarese, Alexander Barbosa e Alex Telles ou Caio Roque ou Juan Hernandes, que não jogou contra o Racing. O Botafogo tem 3 opções aí, de repente o Alex Telles pode acabar sendo poupado. No meio de campo podemos ter algumas mudanças, talvez vamos para o jogo com Danilo, Medina, Edenilson e Montoro, e no comando do ataque, Arthur Cabral e Júnior Santos. Esse deve ser o Botafogo que vai enfrentar a Chapecoense na Arena Condá. Vamos esperar, o Botafogo sempre solta a sua escalação 1 hora antes da partida começar. Conexões eternas entre Botafogo e Chapecoense. Toda vez agora que Botafogo e Chapecoense entrarem em campo para se enfrentarem, mais que possa existir qualquer tipo de animosidade, mas que fique sempre na lembrança que as conexões entre Botafogo e Chapecoense acabaram pelo destino sendo eternas. E aqui vai até uma homenagem e um respeito à Chapecoense também. Toda vez que a Chapecoense entrar em campo, a Chapecoense será resistência, porque perder o que a Chapecoense perdeu, se remontar e depois de algum tempo voltar à primeira divisão, é para poucos. Tem muitas equipes por aí no mundo que não conseguiriam fazer o que a Chapecoense vem fazendo. A Chapecoense ganhou o carinho de toda a comunidade do futebol brasileiro, de toda a comunidade do futebol mundial. Dito isso, que vença o Botafogo, que a Chapecoense não faça frente ao Glorioso, que a gente continue vencendo, continue nessa toada de invencibilidade, porque diferente do que aconteceu contra o Coritiba, contra a Chapecoense, mesmo fora de casa, num jogo muito difícil na Arena Condá, Botafogo não pode deixar passar a oportunidade de subir na tabela mais uma vez. E a possibilidade de subir na tabela é muito grande. Então, para cima deles, Botafogo. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque esse tá feito. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. Nos vemos na live pós-jogo de Botafogo e Chapecoense às 20 horas e 31 minutos. Porque o jogo acaba e a live aqui começa seguidinho.